nobres amigos, tudo bem com vocês? Vamos tratar a respeito sobre a perda e a suspensão de direitos políticos. Primeiramente, o artigo 15 estabelece da Constituição Federal pontos importantes que você deve entender, deve ter pelo menos uma breve noção para que você consiga ter um êxito, ter sucesso no seu concurso público, na sua prova, quando ele exigir um pouco de direito, entre o direito eleitoral e o direito constitucional. E é necessário, hoje, em tempos atuais, que nós consigamos entender quais os elementos que possam basilar sobre a perda e a suspensão de direitos políticos. Primeiro, que é o artigo 15, estabelece que é vedada a cassação de direitos políticos, é vedado que a pessoa perda os direitos políticos de forma definitiva. No entanto, existe a possibilidade de perda e de suspensão de direitos políticos. Isso só se dará em 5 situações. E das 5, 4 são suspensão e uma é a questão relacionada à perda. Então nós vamos lá. Sendo perda de direitos políticos, no caso é bom distinguir, a perda de direitos políticos estabelece lá que existe um cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Sentença transitada em julgado é quando, olha, preste bem atenção, vamos parar com essa polêmica, quando não houver mais recurso. Não havendo mais recurso daquela sentença, daquela decisão final do juiz, o juiz bateu o martelinho ali, dizendo, olha, você perdeu seus direitos políticos, você perdeu, na verdade, a sua naturalização. E o que é a naturalização? Você adquiriu uma naturalização, você é estrangeiro, você adquiriu aquela naturalização e por este motivo você poderia, digamos, conseguir votar. Então, ou mesmo situação relacionada, você adquiriu uma nova naturalização por ato de vontade. Então pode ser um ato de vontade, o que a própria Constituição Federal nada estabelece a respeito disso, mas havendo o cancelamento da naturalização por sentença transitada julgada, mas não há situações específicas relacionadas a isso. O que eu tenho para tratar a respeito sobre este ponto digamos, nós temos um caso específico em que uma mulher casou-se com um americano, conseguiu adquirir o green card, né, o direito também à cidadania americana, e posteriormente ela houve uma questão relacionada à extradição dela, né, a entrega dela ao país americano, porque ela se tratava de americana e não brasileira. O que o STF decidiu nesse sentido? Luiz Roberto Barroso foi o relator. O STF decidiu o seguinte, olha, a partir do momento que a pessoa teve aquela opção de adquirir uma nova nacionalidade, perderá, via de consequência, a anterior, a brasileira. Nesse sentido, ela era considerada como americana. Aí não dá o que se dizer, né? Perdeu os seus direitos políticos de forma definitiva. Então existe questão por ato de vontade, mas não está previsto na Constituição Federal. É bom salientar. Não está previsto de forma direta, mas de forma indireta sim, porque você perde, na própria Constituição Federal, acredito que o artigo 12 trata a respeito de alguns pontos relacionados nesse sentido, que existe também essa possibilidade de você objetivar, portanto, a questão de se observar que é necessária a sentença condenatória. Vamos supor que um exemplo claro, vamos lá, um caso que a pessoa, para conseguir a naturalização brasileira, ela falsificou documentos. E devido à investigação, investigou-se que aqueles documentos eram falsos, né, por meio de perícia, e a pessoa foi condenada. Foi condenada em primeira instância, foi condenada em segunda, e quais os efeitos desta condenação? A perda, né? Perdeu-se a naturalização. O juiz manda oficiar o Ministério da Justiça em que diz, olha, ele não é mais considerado como naturalizado, por favor, registre-se. E aí houve esses efeitos negativos de uma sentença, que não é a sentença condenatória. Situações práticas também. No tocante à transação penal. Transação penal não há sentença condenatória, portanto, pode votar. No tocante, decisão, ainda a pessoa esperando, presa, a sentença condenatória ainda, né, em trânsito julgado, esperando o recurso, presa preventivamente ou temporariamente em determinadas situações, nesse ponto não há que se discutir que houve trânsito julgado. Não houve trânsito julgado, ela pode também ter o direito de votar. Inclusive, tem muitas decisões nesse sentido que existe essa possibilidade de da pessoa poder, no caso, votar mesmo estando presa. Pontos relacionados ao acordo de não persecução penal, artigo 28 do CPP. Existe essa possibilidade, artigo 28A.
Existe a possibilidade? Existe, porque não há o trânsito julgado, porque ela o próprio sentido do acordo de não persecução penal é do caráter despenalizador, da mesma forma que a suspensão condicional do processo. Então, estes seriam os pontos importantes. O que eu tenho para dizer a mais? Nada. Este relacionado ao inciso primeiro é o cancelamento de naturalização por sentença transitada julgado. E, excepcionalmente, nós temos que observar quanto à voluntariedade de não querer mais ser brasileiro ou brasileira. Este seria o sentido. Outro ponto relacionado, incapacidade civil absoluta. A pessoa não vendo possibilidade de exercer todos os seus direitos e obrigações previstos na sociedade, inclusive, artigo 3º e 4º do Código Civil de 2002, que assim estabelecem. E também nós temos o conceito também da pessoa portadora de deficiência ou com deficiência, melhor dizendo, para ficar mais objetivo e claro, que por conta deste diploma legal e do caminho do Código Civil, existe essa possibilidade de se observar que a incapacidade, sendo ela absoluta, o Código Civil, né, primeiro eu mencionei, o Código Civil trata que, por exemplo, serão absolutamente incapazes os menores de 16 anos e os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. E os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. O artigo 4º também estabelece, né, o artigo 4º do Código Civil, antes da vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, dispunha sobre o que seriam os relativamente incapazes e os maiores de 16 anos, os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos. No caso, ébrios habituais, viciados em tóxicos, e os que por deficiência mental, e os que tenham por discernimento reduzido, excepcionais. Então, todo esse rol de pessoas, né, os pródigos, até relacionado aos índios. Então, nós temos pessoas que não podem votar de forma transitória, são suspensas esses direitos. Os seus direitos políticos ficarão suspensos enquanto não houver a sua alteração. Então, elas, de consequência, elas não poderão votar. Entende? Essa seria o inciso segundo do artigo 15, que trata a respeito disso. Inciso terceiro, o que eu tenho para tratar sobre comentários a respeito disso? Vamos lá. Condenação criminal transitada e julgado enquanto perdurarem os seus efeitos. Condenação criminal trânsito julgado. Parecido um pouco com a perda do cancelamento da naturalização pela via judicial, que é o trânsito julgado. Imagina uma pessoa condenada e perdeu seus direitos políticos, não perdeu seus direitos políticos, mas teve suspensos seus direitos políticos. Quando cair na sua prova de concurso público, que você tem que assinalar que o trânsito julgado de uma decisão condenatória tem os seus efeitos de forma de perda de direitos políticos, de forma definitiva. Está errado. Está totalmente errado. Se alguém fala para você que você foi condenado criminalmente com um trânsito julgado de decisão, de forma de sentença absolutória, né, de sentença, no caso, de sentença penal criminatória, que a pessoa teve uma condenação, ela vai ficar suspensa enquanto durar os efeitos da condenação. Enquanto pagar os serviços comunitários, enquanto no qual a reclusão, né, a detenção daquele indivíduo, cumprindo a norma penal secundária, melhor dizendo, para ficar mais técnico, que é a pena, né? Então nós temos esse direito político suspenso. Esse seria, não há o que se discutir. Suspensão condicional do processo, que eu já mencionei lá, relacionado ao cancelamento de naturalização. Suspensão condicional do processo, relacionados a acordo de não persecução penal realizado, não tem direito. Não há que se dizer em suspensão de direitos políticos. Casos relacionados à transação penal, também. Houve a transação penal, houve a suspensão de direitos, não há que se falar. O que eu tenho para dizer a respeito sobre esse ponto? Mais nada. Vamos lá ao inciso 4º. Recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. E, havendo essa recusa, há essa suspensão de direitos. Cumprindo com esses direitos previstos, inclusive, de forma alternativa, né, o serviço militar obrigatório, a pessoa justificou e resolvido, pode retornar ao direito de se votar. Essa seria uma suspensão temporária. Aliás, todas as alternativas relacionadas que eu estou tratando a respeito, salvo a sentença de naturalização, transitada de julgado, o resto é tudo temporário, é tudo suspensão. Que a Constituição Federal, inclusive, não deixou claro quanto a esse ponto, quais seriam causas de suspensão ou de perda. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente isso. Por fim, nós temos a improbidade administrativa. Nos termos da Lei
8.429 de 1992, trata a respeito sobre os elementos de caracterização de prática de atos que importam em enriquecimento ilícito, que causam prejuízos ao erário e que atentam contra os princípios da administração pública. Nesse caso, não cabe à Justiça Federal, logicamente, fazer qualquer tipo de julgamento. Não faz nem sentido. Quem julga, no caso, é a Justiça Comum sobre atos de improbidade administrativa. No entanto, os efeitos da condenação do ato de improbidade administrativa pode ocasionar a suspensão de direitos políticos. A suspensão de direitos políticos enquanto perdurarem os efeitos da condenação, da mesma forma que a questão relacionada aos efeitos criminais. O artigo 20 da Lei 8.429 de 1992 trata que a perda da função pública e a suspensão de direitos políticos só se efetivam com o trânsito julgado de sentença condenatória. Talvez não há mais o que se dizer, não há mais detalhes a cumprir a respeito deste ponto, porque está mais que claro, né? Enquanto houver surtir os seus efeitos da condenação na esfera civil, não há que ficam suspensos, não há que se discutir que se há ou não aqueles efeitos de forma definitiva. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá uma curtida. E se você gostou mais ainda, compartilhe por gentileza. Um forte abraço e até os próximos vídeos.